Olá, irmãos. Hoje nós iniciamos o estudo a Carta aos Gálatas e hoje a gente vai estudar pelo Evangelho autêntico. E eu vou colocar aqui para que a gente possa ter uma noção do que a gente vai estudar. Essa lição será dividida em duas partes, tá? Mas, de qualquer forma, a lição toda é baseada em Gálatas 1, todo ele, do versículo 1 ao 24. E nessa lição, o versículo-chave é o 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos tenho pregado, seja anátema. E a ideia aqui é que possamos compreender melhor a carta aos Gálatas, como Paulo expõe o evangelho e as implicações desta para a vida do crente. E aí a gente vai estudar qual é o evangelho em que cremos. Qual é o evangelho que você crê? E aí os primeiros versículos a gente vai... É uma apresentação de Paulo, né? E uma saudação aos leitores. E ele fala também a insegurança dos crentes de Gálatas, né? A mudança rápida que se tem. E ele fala da maldição também que se tem por isso. Mas antes da gente ler a palavra, né? Que a gente vai ler esses versículos iniciais, eu vou estar orando, né? Por esse estudo, para que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa jornada. Então vamos lá? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Tu que és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Pai bendito, Pai amado, que nesse momento, Senhor, eu aqui e todos que forem estudar esta palavra sua, Senhor, que o Espírito Santo possa nos conduzir, nos dar discernimento e que possamos, Senhor, aprender, assimilar e praticar, Senhor, a Tua palavra. Que possamos estar firmados no Teu Evangelho, Senhor, e que não sejamos levados por nenhum vento de doutrina. Agradecemos a Ti, Senhor, por todo o Seu amor incondicional. Obrigada, Senhor, por todo o Seu carinho, por todo o Seu amor. Obrigada, Senhor, por ter nos dado Teu Filho amado. Ah, Senhor, muito obrigada, Pai. E eu já te agradeço, Senhor. Já te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer. Porque eu creio, Pai, que o Senhor vai nos direcionar. E nós oramos no nome doce e eterno de Jesus Cristo. Amém. Então vamos ler a palavra de Deus? Como essa primeira parte só vai até o versículo 9. Então a gente vai ler do 1 ao 9. Na semana que vem a gente vai ter do 10 ao 24, que aí será a segunda parte desta lição. E o versículo primeiro começa assim: Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Escreva esta carta com todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que Deus, o Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda glória a Deus para todo sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas. Mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhe anunciamos. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Eu não precisava nem explicar nada.
esse texto é bem claro, né? Mas uma pergunta que não quer calar: depois do que nós lemos, você acha que vale a pena estudar Gálatas para hoje? Pensa aí um pouquinho. Eu espero que você tenha dito sim, que vale a pena realmente estudar a palavra de Deus, que vale a pena estudar Gálatas, que vale a pena estudar não só Gálatas, como toda a palavra do Senhor. Porque é o nosso manual. É onde Deus nos fala do que Ele quer para a nossa vida. É onde Deus nos instrui. É onde aprendemos verdadeiramente como devemos ser, como devemos servir ao Senhor. E, como vale muito a pena estudar, então vamos lá, né? Vamos lá falar um pouquinho sobre esses 9 versículos que nós lemos. A Epístola aos Gálatas é fundamental para corrigirmos os erros acerca dos fundamentos da fé cristã. O desvio não aconteceu, não acontece, e não foi apenas uma ideia errônea do primeiro século da presente era, mas é um erro frequente em nossos dias. É algo que acontece hoje. Para a gente dar uma situada, esta carta foi escrita entre os anos 49 a 55 depois de Cristo. E foi escrita para um grupo de igrejas. A Galácia não era uma cidade, mas uma região da Ásia Menor, que incluía várias cidades, inclusive Antioquia, Icônio, Listra, Derbe. Então, Paulo escreve esta carta para esse local, essa província que ficava na Ásia, que Paulo havia evangelizado, e ali havia várias congregações que tinham sido estabelecidas. Mas faltava aos crentes de lá a firmeza doutrinária para não serem influenciados pelos crentes legalistas. Esses crentes legalistas afirmavam ter crido no Evangelho, mas insistiam sobre a necessidade de, além da fé, o homem precisava observar aspectos da lei para ser salvo. Como eu li, é o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. Em outras palavras, naquelas cidades haviam agitadores, também chamados de judaizantes, que queriam atacar Paulo diretamente e também pregar o evangelho de uma forma distorcida do cristianismo. Eles diziam que o evangelho deles, né, gente? Requeria circuncisão para a salvação, pois os gálatas eram gentios e não tinham sido circuncidados. Então, para eles, para serem realmente estar servindo, seguindo o evangelho, eles tinham que cumprir a lei, tinham que ser circuncidados. E aí imagina, né? Diante de tanta coisa que estava sendo ditas, fez com que provocasse muita confusão religiosa nas igrejas. Então Paulo escreveu para advertir os crentes a não aceitarem um evangelho que necessitasse da adição da lei dos judeus. Será que isso acontece hoje, gente? Que as pessoas acham que tem que incluir isso, aquilo e dizer que é o evangelho? Fiquemos atentos a isso, né? E assim Paulo começa a carta, né? Falando o quê? Paulo começa falando, se apresentando de forma bem clara. Eu vou ler o primeiro versículo, falando algumas coisas em relação a ele, da apresentação dele, porque essa apresentação vai de encontro ao que aqueles agitadores estavam falando contra Paulo.
Então, esse versículo vai falando tintim por tintim, para que eles pudessem realmente entender quem era Paulo. Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, porque Paulo não representava ninguém, nem instituição, nem escola filosófica, não, nem por alguma autoridade humana. Ele não havia sido comissionado por nenhum humano, nenhuma instituição humana comissionou ele para isso. Mas quem fez isso? Mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus dos mortos. Paulo vem dizendo aqui, nessa apresentação dele, que quem o convocou foi o próprio Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E que ele havia tido, e realmente teve, um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Paulo tinha uma vida que ele perseguia os cristãos. E depois desse encontro com Jesus Cristo em Damasco, ele realmente se converte. E quando a gente se converte, é uma mudança significativa na vida das pessoas. Então, Paulo já não perseguia, mas Paulo, ele foi comissionado para levar as boas novas a vários locais. Então ele ia nesses locais e evangelizava. E estabelecia várias congregações. E isso, ele fez várias viagens que é possível ler na Bíblia, né? Então ele vem se apresentando justamente para rebater todas aquelas pessoas que diziam que Paulo não era uma pessoa confiável, não era uma pessoa escolhida por Deus, não era uma pessoa que pudesse dar ouvidos, né? E nos versículos de 3 a 5, ele vem dando uma pequena saudação às pessoas que vão estar lendo essas cartas, né? E no finalzinho, se não me engano, do 5, não, do 4, perdão, irmãos, no terceiro. Que Deus o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê em graça e paz. A graça é um favor que não merecemos. Jesus morreu por nós. E isso porque Deus nos amou. Nos amou de tal forma que deu seu único filho para que realmente a gente não perecesse. Então, a graça e a paz vem de Cristo. É uma paz que só Ele, só as pessoas que conhecem ao Senhor Jesus Cristo e reconhecem como o único e suficiente Salvador, conhecem. É uma paz que a gente não entende, mas é Ele que nos dá. Mas o que a gente precisa entender aqui é que foi Deus que nos escolheu. Ele nos amou primeiro. Lá em 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele que nos escolheu para estarmos na sua presença, para servi-lo e adorá-lo. E que possamos fazer isso realmente da melhor maneira possível. Que possamos buscar realmente a face do Senhor Jesus Cristo para que tenhamos uma vida plena nele, né? E aí ele segue nos versículos 6 a 9. Paulo vem falar da insegurança dos crentes de Gálatas. Na versão que eu li da King James, tem escrito assim no versículo 6. Estou chocado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo,
para seguirem outro evangelho. Se ele ficou chocado naquela época, imagine agora. Quantas pessoas se deixam desviar para seguirem outro evangelho? E Paulo vem divertindo eles, né? Como vocês podem fazer isso? Vocês conheceram qual é o verdadeiro evangelho? E aí, aqui na revista diz assim: passar para outro evangelho é o mesmo que passar para evangelho nenhum. Evangelho, boas novas da salvação, só existe um. Irmãos, nos dias de hoje, nós precisamos ter discernimento do que realmente é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. Muitas pessoas utilizam coisas para dizer que isso é o certo, aquilo é o certo, aquilo é a palavra de Deus, e as pessoas vão. Mas o evangelho é uma coisa tão simples. E algumas pessoas são enganadas por meras palavras, porque acham, não, poxa, como pode? Nós precisamos estar convictos acerca da nossa fé. A insegurança, a estabilidade espiritual podem nos levar a enfraquecer e nos conduzir a desvios e a caminhos tortuosos. Esse mundo não é fácil, irmãos. Não é. Nós temos várias coisas que nos deixam tristes, várias situações, várias tristezas, coisas que a gente quer que aconteça e não acontece. Orações não atendidas. E a gente acha que Deus perdeu o controle, que Deus não nos ama. Mas não é assim, irmãos. Deus não perde o controle de nada. Nós é que precisamos estar firmados no Senhor, para que nada possa nos tirar da presença dele. Então, quando vierem coisas diferentes do que está na Bíblia, a gente não vai dar ouvidos, porque nós estamos firmados no Senhor. Eu quero mostrar uma figura que estava no estudo. O nosso versículo-chave é o 8, né, como eu falei lá na frente. E aqui ele vem falando de uma forma bem clara, né? Mas, ainda que nós, ou ele, Paulo, ou qualquer outro apóstolo, qualquer um, irmãos, às vezes há pessoas que são realmente reconhecidas, nossa, aquilo ali é um cristão estudioso, teólogo, mas se ele não falar a verdade, irmãos, ele está errado. Mas, ainda que nós, o mesmo anjo, Satanás era um anjo, lembra? E arrastou 1/3 dos anjos do céu. Tenham cuidado, irmãos. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além. Eu achei interessante, vai além. Quando opiniões humanas recebem mais valor do que o que Deus disse. Eu não preciso enfeitar a palavra do Senhor para que as pessoas creem em quem foi Cristo, em quem é Cristo. Cristo morreu por nós. Ele nos salvou. E só por meio de Cristo nós chegamos ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não adianta colocarem outras coisas no Evangelho, porque está errado. Mas somos nós que precisamos estar firmados e convictos da nossa fé, em quem nós cremos, em quem é o nosso Salvador,
para que não caiamos nessas coisas. E aí eu vou ler o versículo todo, né? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, que seja amaldiçoado. E aqui ele coloca, né? No grego a palavra indica uma palavra excluída do favor divino, e entregue à destruição. Imagine, irmãos. Lá em Apocalipse 22, 19, que eu até vou colocar aqui para a gente poder ver. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. Ninguém deve mexer na palavra do Senhor. Ninguém deve alterar, mudar, fazer nada. Mas nós precisamos estar o quê? Convictos em quem nós cremos. Convictos da palavra do Senhor. E eu vou terminar o estudo de hoje com que na revista, quem está acostumado com a revista, sabe que vem Gálatas para hoje. Quais são as doutrinas ou práticas de algumas igrejas evangélicas pregada a viva voz ou sobre a sombra de um livro que tendem a mostrar que o evangelho precisa de algum aditivo para ser eficaz? Quero que os irmãos pensem sobre isso. Isso acontece hoje? Há pessoas, igrejas, que queiram realmente mudar alguma coisa do que está na palavra do Senhor? Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar discernimento para que sejamos capazes de saber se é verdadeiro, se é falso, se é certo ou errado. Para que ninguém nos engane. Que ninguém venha com alguma coisa. O evangelho é isso, tem que ter isso, tem que ter. Gente, que Deus possa nos dar discernimento em relação a isso. Que possamos ter toda uma vida com Deus, nos santificando, nos lendo a palavra, orando, para que tenhamos intimidade com o Senhor, para que possamos realmente saber a vontade do Senhor. Que Deus possa nos dar sabedoria para lidar com cada situação. E que Deus nos abençoe. Até a próxima, irmãos.